Não, não, mas a gente levanta a mãozinha aí de baixo. Barulhinho, tá. Não, essa mãozinha aí que, ok, você vê, ok? Tá bom. Pronto, professora Catarina. Obrigada. Só perguntar novamente para a professora Clarice, sem problema fazer a gravação da apresentação da senhora, certo? Não, pode ficar à vontade. Ok, boa apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde de novo, né, a todos. Aqui tenho o prazer de apresentar a professora Clarice, que é da Universidade também de Cariri, né, que todo mundo já viu a Érica hoje de manhã, da mesma colega da Érica. A professora Clarice, ela fez o bacharelado, né, e o mestrado e o bacharelado na Universidade de Ceará, não é isso? Federal de Ceará. E fez o doutorado, né, e pós-doutorado na Unicamp, né? Então, a professora Clarice vai falar para a gente sobre construções de códigos tóricos. É isso mesmo, né? Isso. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado contribuir com a gente aí, né, participando nessa palestra aí, ok? Eu que agradeço, professora, pelo convite, né, pela oportunidade de estar mostrando um pouco desse trabalho, né, divulgando, quem sabe alguém se interessa, né? A gente está sempre atrás disso. Sim. Né? Então, vou falar sobre a construção dos códigos históricos, né? E para isso a gente vai precisar ter uma ideia, né, sobre códigos corretores de erros, né, falando ainda classicamente, ter uma ideia do que tem de diferente na computação quântica, para a gente poder abordar os códigos quânticos corretores de erros, onde os códigos históricos são uma classe. Né? Então, os códigos corretores de erros, né, a gente agora coloca esse nome clássicos, né, anexado, porque a gente agora tem quântico também, né, esses códigos, eles são... não vamos confundir com criptografia, que é aquela mensagem que a gente quer manter o sigilo, né, o segredo. Os códigos corretores de erros a gente encontra em praticamente tudo que a gente está trabalhando, onde a gente está passando uma informação de um local para outro, passando por um canal de comunicação. Né? Então, no computador, o tempo todo está passando por códigos corretores de erros, nas telecomunicações, né? Quando faz gravação, hoje em dia a gente nem usa mais isso, gravação de CD, de DVD, né? Mas enfim. Então, tudo isso a gente precisa estar utilizando constantemente os códigos corretores de erros, né? E o pai dessa teoria, né, o matemático e engenheiro Claude Shannon, né, em 1948, quando ele apresenta 2 teoremas, né, o teorema de codificação para canais sem ruído e o teorema de codificação para canais ruidosos, né, um quantifica a quantidade de recursos físicos, né, recursos físicos são necessários para transmitir, né, para armazenar uma informação a partir de uma fonte, e o outro que quantifica a informação que você consegue passar com confiabilidade através de um canal com ruído, né, onde tem interferência. Com isso, ele define matematicamente o conceito de informação, né, e a gente nasce aí a teoria de informação e com ela também a teoria de codificação. Né? Então, a gente tem aqui a figura de um sistema de comunicação típico, né? Uma fonte. Você primeiro faz uma codificação simples, né? Codificação de fonte, por exemplo, quando a gente está falando de computador, a gente transforma em bits, né? A informação que a gente quer passar. E aí tem um codificador de canal, onde a gente acrescenta redundância, né? Isso sim é a codificação de forma que possa passar pelo canal e sofrendo a interferência, o que pode acarretar na informação errada, né? Em corromper essa informação que a gente está transmitindo, a gente trabalha com esse codificador de canal e com o decodificador de canal, de forma casada, né, onde você, passando por esse canal com ruído, você consiga detectar e corrigir erros, né, no decodificador. E depois você, encontrando já a palavra código, né, a palavra que você, a mensagem que você estava enviando, você consegue depois decodificar para o que era
codificado antes na fonte, né, aquela codificação mais simples, até chegar no usuário. Dá um exemplo aqui, se a gente estiver falando de um códigozinho robô simples, né, onde para você enviar a informação de que você quer que o teu robô ande para norte, ou para sul, ou para leste, ou para oeste, você traduz esse norte, sul, leste, oeste num código de fonte 0001, né, trabalhando aqui com o binário. Mas se você passa simplesmente dessa maneira e no teu canal tem ruído, né, uma interferência, você pode estar sujeito a uma mudança bem grande aí da rota que você está querendo indicar ao seu robô, né? Por exemplo, se você está passando, que é para ir para o sul 01, e na interferência ele faz um bit flip, né, uma troca de bit no primeiro, vamos botar no segundo bit, então vai acabar indo para norte, né, o teu robô. Então, para isso, a gente faz a codificação de canal. Você acrescenta redundância, acrescenta mais bits aí, para que fique mais fácil detectar e corrigir erros. Por exemplo, se eu tiver enviado para sul, né, esse 0101, e sofreu uma mudança, né, uma interferência, no terceiro bit aconteceu uma troca de bit, isso aqui ficou 0111, né? Quando chegar no decodificador, dá para perceber que a palavra, né, a sequenciazinha mais próxima desse 01, deixa eu colocar aqui, qual seria a palavrinha que eu estaria recebendo? 0111, né? A mais próxima dessa daqui seria essa, né? Mais próxima por quê? Porque o único bit de diferença seria esse terceiro aqui. Enquanto para os demais, para esse primeiro eu teria 4 bits de diferença, para esse daqui eu teria, acho que 3 bits de diferença, né? E esse daqui eu teria 2 bits de diferença. Então, o mais próximo seria esse, ele seria decodificado nessa orientação aqui para ir para o sul, né? Então, a gente consegue resolver o problema. Eu estou botando uma coisa muito simples aqui. Então, existem vários tipos de códigos lineares, ou de códigos corretores de erros. O mais comum, né, o que mais amplamente utilizado, são os códigos lineares. Isso porque nos facilita bastante a vida, né? O código linear, ele é um subespaço vetorial, né? Então, um código de comprimento N, com QK palavras-código, né? Ele é um código linear se suas QK palavras-código formam um subespaço de dimensão K sobre FQ, né? Sobre esse corpo aqui. Bom, então estou codificando K, digamos, um vetor de comprimento K em um vetor de comprimento N, né? Como é um subespaço de dimensão, um subespaço vetorial, então tem algumas facilidades que vêm junto com essa estrutura, né? Essa questão de estar mais próximo de uma determinada palavra do que de outra, de um determinado vetor do que de outro, no caso do subespaço, quem vai me dar essa noção é a distância mínima do código. A distância entre as palavras é o número de posições onde elas diferem. Quando eu falo em subespaço, então, ao invés de eu ficar comparando a cada 2 vetores, eu posso comparar todos eles, cada um deles, com o vetor todo nulo. Isso aí me daria o peso, né? O peso mínimo do código, né? Seria o menor desses pesos entre as palavras, e é mais fácil a gente trabalhar com o peso do que com a distância, né? Por também estar falando de subespaço, a gente sabe que a gente pode exibir uma base, né? E com esses elementos da base, a gente pode montar uma matriz, que é a matriz geradora, e essa matriz é o procedimento de codificação, né? Você tem uma mensagem U que você vai enviar, você codifica com a matriz, né? A matriz geradora, e obtém a sua palavra-código. E fica até mais fácil descobrir se uma palavra-código pertence ou não, se um vetor pertence ou não ao código, fazendo uma operação com a matriz cheque de paridade, né? Seria a inversa dela aí, com a matriz cheque de paridade. Então, esses são coisas muito simples aí dos códigos lineares. Essa estrutura de subespaço, ela facilita bastante, né, o trabalho com os códigos. Aí um resultado fundamental em teoria de codificação é esse teoreminha, que nos diz quantos erros dá para detectar e corrigir num determinado código, né? Então, a partir
da distância mínima do código, você sabe que o código ele pode detectar D-1 erros e corrigir até T erros, onde esse T aí é esse valorzinho aí, essa operação for, né? Você tem aí, por exemplo, se você tiver distância 4 no código, você vai conseguir corrigir um erro. Se você tiver distância 3, você também consegue corrigir um erro, né? Então, aí a gente pode pensar, bom, se eu aumento a distância entre essas palavras código, fica mais seguro, né? Eu consigo detectar e corrigir mais erros. Só que tem um limite para a gente estar aumentando essa distância, porque você tem que pensar se você está enviando K bits, né? Transformando eles em N bits, se ficar muito diferente esse valor, você vai precisar de muito mais memória para estar armazenando tudo isso, né? Então, a gente precisa trabalhar também com a taxa de codificação, né? Que é o número de bits de entrada pelo número de bits de saída, né? Então, é outro parâmetro que a gente tem que estar observando quando está trabalhando com códigos. Existem alguns limitantes que são importantes também, eu vou destacar aqui apenas 2, né? Todo código linear deve satisfazer, né? Um é o limitante de Singleton, ele dá aqui esse limitante ele está em função aqui da distância, do comprimento, né? Do número de bits que você está codificando, né? E esse limitante, quando é atingido com igualdade, a gente diz que o código é de máxima distância separável. Né? Isso é algo bom, né? A gente consegue distinguir melhor e corrigir melhor os erros, né? O limitante de Hamming, ele, quando atingido com igualdade, ele nos diz que o código é perfeito, ou seja, que o meu código ele consegue corrigir todos os erros de peso menor ou igual a T e nenhum de peso maior que T. Se a gente pensar em esferas de raio T, né, centradas em cada uma das palavras código, né, a gente consegue ver que essas esferas elas são disjuntas e cobrem todas as palavras códigos, né, desse nosso código. Então, isso é ser um código perfeito. Existe código quase perfeito, que ele, na verdade, se a gente for falar em termos de correção, de detecção de erro, até um pouco melhor, porque ele corrige todos os erros de peso menor ou igual a T e alguns de peso maior, alguns de peso T mais 1, né? Então, em relação a corrigir, ele corrige um pouco melhor, significa que essas esferas, elas teriam alguma interseção, tá? Bom, mas quando a gente está falando em computação, essa que a gente está acostumado, que agora recebe o nome de computação clássica, né? A gente está utilizando aí a lógica booleana, né? Então, a gente trabalha com lógica booleana, a gente trabalha com bits, né? Lembrando que tudo que os objetos macroscópicos, eles respeitam aquelas famosas leis de Newton, a física clássica que está atuando ali, que mostra qual é a dinâmica desses objetos, né? Então, tem toda uma estrutura já bem conhecida, bem aceita. Mas quando a gente fala em computação quântica, significa que a gente está utilizando aí propriedades, né, de uma física diferente. Quando a gente passa a trabalhar com objetos, né, de uma escala quântica, essas leis da física clássica, elas não conseguem prever corretamente quais são os comportamentos desses objetos, né? Elas não conseguem mais mostrar qual é a dinâmica desses objetos. Então, não adianta teimar com o que está acontecendo. Então, a gente passa a considerar a mecânica quântica, né, que é a formalização da física quântica, e isso levou Feynman a questionar, em 1982, se a física poderia ser simulada por um computador universal. Ele estava interessado em simulação de sistemas quânticos, coisa que um computador clássico não pode fazer, né?
Além disso, tem outras tantas justificativas para se buscar a computação quântica, né? Por exemplo, a miniaturização desses componentes que são utilizados, transistores, né? Que já são utilizados, né? Você chega numa escala atômica que você precisa trabalhar com a mecânica quântica, né? E outras coisas mais, como a questão de problemas NP difíceis, que são, não dá para resolver em computadores clássicos com passos polinomiais, né? Outras coisas mais que a gente precisa, e por isso a computação quântica foi avançando, foi tendo os estudos, né? E aí, em 1985, David Deutsch, ele propõe, então, uma generalização quântica da máquina de Turing, né, que seria o computador quântico universal. Até hoje não foi contestado, é baseado, então, na mecânica quântica. Né? Aí, em 1995, isso aqui eu estou pulando muita coisa, né, porque eu estou interessada na parte de codificação, mas em 1995, Benjamin Schumacher consegue mostrar o análogo quântico dos teoremas de Shannon. E aí nasce a teoria da informação quântica. Aí se fala em bit quântico, né? Que a gente chama agora de qubit. Né? Então, a partir desses teoremas análogos aos de Shannon. Né? E aqui eu não estou falando, por exemplo, da questão dos algoritmos quânticos, que foram os que deram esse boom maior, né? A computação quântica, o algoritmo de Shor, que muito falado, né? Ele resolve o problema de fatoração de um número em primos, né? Em componentes primos, que é a base para a criptografia RSA que a gente usa até hoje, né? Então, no algoritmo de Shor, você consegue quebrar isso aí. No algoritmo de Grover, que veio em seguida, o de Shor foi em 94, o de Grover foi em 96, você tem um ganho quadrático, de Shor foi um ganho exponencial, né? Então, resolve um problema que uma máquina clássica não consegue resolver, né? Então, ele resolve em tempo polinomial. O algoritmo de Grover, ele tem um ganho quadrático, ele faz a busca por um determinado item num banco de dados, né? E ele tem um ganho quadrático em relação aos algoritmos clássicos. Mas como isso é utilizado em muitos outros algoritmos, então ela tem uma utilização até muito maior, né? Então tem outras coisas, mas a criptografia quântica também, que nessa época também, em 84, já começa a aparecer o primeiro protocolo de criptografia quântica, né? Então tem outra... É uma história assim de muita pesquisa nesse tempo todo, né? E o que faz essa computação quântica nos dar certos ganhos, né? São aquelas propriedades surpreendentes que tem, né? A superposição, né? Um objeto quântico, ele pode estar simultaneamente em vários estados distintos, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa bola de basquete, né? Um objeto macroscópico. Você vê um jogador de basquete girando a bola no dedo. Ou ela está girando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Agora, se você pensar num elétron, ele está girando para um lado e para o outro simultaneamente, né? Ele faz tudo o que é possível ser feito, né, simultaneamente. E outra propriedade que causa muita estranheza, que é o emaranhamento, né? Essa propriedade, ela mostra que partículas que estão emaranhadas, ou estados emaranhados, né? As propriedades dessa partícula, desse estado, eles vão... você só conhece no todo. Por exemplo, se eu tiver uma partícula aqui na Terra e outra lá em outro planeta, o que eu souber dessa da Terra, se eu interferir nessa daqui, é imediata a interferência lá, né? Então, as propriedades de um estado emaranhado, eles estão armazenadas nas características globais do estado. Tá? Não tem como você separar estados emaranhados, né? E o paralelismo quântico, que é muito utilizado, então, nesses algoritmos, né? No algoritmo de Shor, de Grover e em outros tantos, que é a possibilidade de você avaliar uma função para diferentes valores de x simultaneamente. Isso que dá esse ganho de velocidade também. Então, essas propriedades, elas
alavancam aí as expectativas em cima da computação quântica, né? Mas, por outro lado, né, a gente tem um grande desafio, que é a vulnerabilidade da informação quântica. Esse estado essa superposição de estados, né, ela permite que você ocupe todas as posições que são possíveis simultaneamente, porém, uma mínima interferência, que a gente chama de observação ou de medida, faz com que essa superposição colapse, né? Então, se a gente vai falando, por exemplo, em termos de qubits, né, a gente teria aí várias situações, vou já mostrar como é que seria um qubit em superposição. A gente tem várias possibilidades aqui, mas na hora que há uma medida, uma observação, ela vai virar algo clássico, ou 0 ou 1, né? Não vai ter como estar mais nessa superposição. Então, você perde essa vantagem, né, digamos assim. Então, você tem que trabalhar fazendo as manipulações necessárias sem fazer essa medida. Só fazer a medida no momento em que você sabe que o resultado é algo que é desejado, né? Algo que você está querendo calcular, computar, né? E esse decaimento de estados em superposição devido às interações com o meio que o cerca, né, é o que a gente chama de decoerência, que é o grande desafio da computação quântica. A gente precisa terminar uma computação antes que haja decoerência, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, nesse sentido, nós temos os códigos quânticos corretores de erros, né? A computação tolerante a falhas. Essa computação tolerante a falhas é o que permite que você realize computação, mesmo que você tenha imperfeições, né? Nos operadores, em hardware, em software, certo? Então, é a computação tolerante a falhas. E os vários modelos que estão sendo estudados para computador quântico. Hoje a gente já tem alguns computadores quânticos, né, de algumas empresas, ainda trabalham com poucos qubits, e eles têm, digamos assim, tecnologias diferentes, né? A maioria deles é baseada em supercondutores, né? Mas tem armadilha de íons, tem pontos quânticos, né? Computação adiabática, tem várias coisas, inclusive a computação quântica tolerante a falhas, que é o que eu vou falar, a computação quântica topológica, tá? Então, a gente precisa ter alguma noção básica aí das diferenças do que a gente está falando, principalmente dessa questão do bit quântico, da superposição, né? Então, um qubit, ele é um vetor, né? A gente estava vendo ali que em códigos lineares você trabalha com vetor, né? Aqui também a gente tem um vetor unitário, agora no espaço de Hilbert, a gente precisa realmente que esse espaço seja muito grande, porque quando a gente faz composições, né? Os postulados da mecânica quântica nos dizem que essas composições são feitas através de produtos tensoriais, então explode muito rápido, né? Então, nós temos o qubit aí, um vetor unitário. O sistema físico, ele é completamente descrito pelo seu vetor de estado, né? Esses estados de um qubit, a gente tem o 0 e o 1. Aqui a notação que a gente vai utilizar para esses vetores é essa notação de Ket, tá? A notação que os físicos utilizam, porque simplifica realmente quando se trabalha com muitos, com produto tensorial muito grande. Então, se eu estou falando de um estado arbitrário de um qubit, ele tem essa forma aqui, né? Ele é uma combinação linear do 0 e do 1, né? Então, a gente deixa de ter só o 0 e o 1 e passa a ter qualquer combinação linear do 0 e 1. Então, na computação quântica, você deixa de trabalhar com a álgebra booleana, né, na computação clássica, e passa a trabalhar com a álgebra linear, tá? A mecânica quântica, ela está fortemente embasada na álgebra linear. Então, como esse alfa e esse beta aqui são as amplitudes, né, associadas a esses estados, a gente tem que as probabilidades, a soma tem que dar 1, né? Matricialmente, eu posso escrever o estado 0 como essa matrizinha 1, 0, o estado 1 como 0, 1,
e o estado arbitrário como alfa beta, né? Se eu aumentar aqui o número de qubits, eu vou aumentar aqui, né, os meus estados da base, deixam de ser somente o 0 e 1, e vou escrevendo aqui 0, 1 até 2n menos 1, né? Sempre respeitando que o somatório das probabilidades tem que dar 1. Então, se a gente está falando de 1 qubit, a gente tem uma base computacional, que a gente chama, né, base computacional, uma base ortonormal aí, e também nós temos uma outra base diferente, que é a base conjugada. Eles também são ortogonais, esses dois vetores, né? E tem como a gente passar dessa base para essa, utilizando uma matrizinha 2x2, chamada matriz de Hadamard. Tá? Essas matrizes de Pauli, que eu estou colocando aqui abaixo, são matrizes extremamente importantes em toda a mecânica quântica e na computação quântica, né? É a matriz identidade, a matriz X, que a gente também associa a porta de troca de bit, né? A porta X. Ela, por exemplo, se eu aplicar no 0, ela vai me dar o estado 1, se eu aplicar no 1, ela vai me dar o estado 0, se eu aplicar no estado mais, ela vai me dar o estado menos, se eu aplicar no estado... Aliás, essa daqui, na verdade, é a porta Z que vai fazer esse trabalho de troca aqui na base conjugada. Então, a matriz X, que é a bit flip, a Z é a phase shift, né? Ela troca a fase, algo que não acontece na computação clássica, né? A gente não tem uma troca de fase, a gente tem troca de bit, mas não tem troca de fase. E isso vai acontecer na computação quântica, né? E tem a porta Y, que é obtida a partir da X e da Z, tá? A gente está mais interessado aqui, que a gente vai utilizar mais a X e a Z identidade. Essas matrizes de Pauli, elas formam uma base, né, para o espaço vetorial das operações sobre um qubit. Bom, e códigos quânticos corretores de erros. Agora a gente vai usar a notaçãozinha de 2 colchetes para diferenciar dos códigos clássicos, tá? Mas é bem baseado na construção lá dos códigos lineares. Nós temos aqui o comprimento, né? K vai ser o número de qubits que a gente vai estar codificando, D a distância, tá? Então, a gente vai codificar K qubits em N qubits, e a gente tem aquele mesmo resultado do teorema, né? A gente consegue detectar D-1 erros e corrigir T erros, tá? O primeiro código quântico apresentado também foi Shor que apresentou, né? O código de Shor, ele codifica 1 qubit em 9, e consegue corrigir um erro arbitrário, né? Como tem a distância 3, então ele detecta até 2 erros, né? E corrige um erro. Esse aqui é um análogo quântico para o código de repetição. Vamos pensar que um código de repetição clássico, se eu quero passar a informação 0, eu vou transformar ela em 0, 0, 0, vou codificar ela dessa forma, né? Esse aqui é meu bit lógico, né? E a informação 1 eu vou passar em 1, 1, né? Que nem quando a gente está falando e alguém não entende, a gente repete, né? Então, essa é a ideia, porque se acontecer um erro, você consegue corrigir, né? Ele vai procurar de qual ele se aproxima mais e vai conseguir corrigir. No caso do código de Shor, ele faz exatamente isso, só que ele precisa de muito mais qubits para poder fazer isso. Por quê? Porque existe um resultado diferente na mecânica quântica, que eu não posso pegar um estado qualquer, psi, né, daquele tipo que eu falei para vocês, vamos falar aqui de 1 qubit, né? Eu não posso pegar um desse daqui e simplesmente repetir ele, psi, psi, psi. Eu não consigo fazer isso aqui, né? Eu consigo fazer com 0 e com 1, que são ortogonais, mas eu não consigo fazer com estado arbitrário, tá? Numa sobreposição, que está numa combinação linear, né? Então, o Shor teve que usar essas duas bases que a gente falou aqui. Ele faz um código bit flip, usando a base computacional, a matriz X, que é a de bit flip, e ele faz um outro código semelhante a esse de bit flip, só que é o phase shift, né? Utilizando a matriz E. E depois ele concatena esses dois códigos, né? E aí ele consegue um código de repetição para um psi qualquer, né? Consegue fazer isso. Bom, no código estabilizador,
entre o código de show e chegar nesse outro modelo que eu estou falando agora, de estabilizador, apareceram outros códigos, né? Tiveram outras ideias de códigos, inclusive um código perfeito, né? Mas o código é um código perfeito e que também é MDS, tá? Agora, o código estabilizador, ele acabou sendo aquela classe mais ampla, né? Que consegue, pelo menos até o momento, a maioria dos códigos estão dentro dela, inclusive o código de show. Então, na verdade, ele é um formalismo, né? Ele trabalha o código como um autoespaço simultâneo com alto valor 1, né? Associado ao alto valor 1, de todos os elementos de um certo subgrupo abeliano, que a gente vai já definir ele, que é o subgrupo estabilizador. E dentro dessa classe de códigos estabilizadores estão os códigos quânticos topológicos, que é uma proposta diferente, né? Uma proposta que utiliza aí a topologia, né? Teoria de homologia, né? Utiliza aí as tesselações de uma superfície compacta orientável, né? Então, é uma proposta bem diferente. Os códigos estabilizadores, eles vão precisar trabalhar com esse grupo de Pauli. Então, nós temos aqui o grupo de Pauli, né, chamando de P, aquelas matrizinhas lá que eu mostrei, né? E o grupo de Pauli para M qubits, é só fazer o tensorial, tá? Então, cada elemento nesse grupo de Pauli, ele é unitário, ele é ou hermitiano ou anti-hermitiano, e dois elementos quaisquer, eles comutam ou anticomutam. Aí nós definimos, então, esse subgrupozinho S, que a gente chama de subgrupo estabilizador, como sendo um subgrupo abeliano desse grupo de Pauli, né? Cujos elementos vão ser os nossos operadores estabilizadores. Eles vão funcionar como as matrizes de verificação de paridade, lá nos códigos lineares clássicos, né? Eles vão ter a mesma função. E nesse caso aqui, como ele é abeliano, né, a gente não vai poder ter aqui o menos i, né? Então, a gente vai ter aqui que esses operadores, nesse meu subespaço, subgrupo estabilizador, eles são hermitianos, né? E todos eles vão comutar, tá? Bom, o código estabilizador, então, como eu tinha dito antes, ele é o autoespaço simultâneo associado ao alto valor 1, né? Desses elementos do grupo S, do subgrupo S. Então, ele é esse códigozinho aqui. Os estados aqui que nós temos, psi, né? Desde que sejam fixados pelos operadores N, né? Os operadores estabilizadores. Mas, como todo subgrupo, né? A gente trabalha com os geradores. Para não ter que estar olhando para todo elemento do meu subgrupo, a gente vai trabalhar com os geradores. Se eu tiver N-K geradores, então eu estou dizendo que a dimensão desse grupo, ou a dimensão desse código, é 2 elevado a K. Isso bate também lá com os códigos lineares. E como é que eu percebo se aconteceu um erro ou não, né? Para poder até definir quem vai ser a distância do meu código. Bom, se eu tomar aqui um conjunto de erros, esse conjunto de erros pode ser erro do tipo bit flip, do tipo phase shift, né? Então, a gente utiliza como base de erros, é comum utilizar as matrizes de Pauli, né? Então, a gente tem aí, digamos que eu tenho aqui o meu conjunto de erros, né? O Ezinho aqui. Se eu tomar um elemento desse conjunto de erros, né? Se ele anticomutar essas chavezinhas aqui igual a zero, está me dizendo que eles anticomutam, tá? Se é anticomutar com algum elemento aqui, algum gerador, algum elemento de S, então eu vou ter o seguinte, que M vezes E, né, aplicada a psi, vai ser menos E vezes M aplicada a psi, né? Que vai me dar como M aplicada a psi é psi, né? Porque M participa aqui, está no subgrupo estabilizador. Então, eu vou ter esse elemento aqui. Logo, menos E psi, né? Ele não pertence ao código, porque tem esse menos aqui. Então, ele não vai pertencer ao código. Então, o erro é detectado. Então, se ele anticomutar com algum elemento do subgrupo estabilizador, eu consigo detectar o erro. O problema é quando ele comuta. Quando ele comuta, que é essa notaçãozinha de chaves, quando ele comuta, o que vai acontecer? M é psi vai ser M psi, ou seja, é psi, ele
vai pertencer aqui, né? Se ele pertencer ao código, o erro não vai ter uma ação, vai ser uma ação trivial, não vai ter problema, né? Porém, se ele não pertencer, aí eu posso ter perda de informação, eu posso ter a informação corrompida. Então, o que é que eu vou ter que estar de olho? A distância do meu código vai ser o peso, né? O menor peso de um elemento aqui, né? De um operador em PM que comute com os geradores do meu subgrupo estabilizador, mas não pertence a esse subgrupo estabilizador. Aí é onde está o problema de corromper a informação. Bom, então isso é o formalismo estabilizador, de uma maneira resumida, né? E, a partir desse formalismo estabilizador, Alexei Kitaev, né, um matemático russo, em 1997, ele propõe, então, a construção de um código estabilizador, construído em um reticulado quadrado do tóro planar. E esse é o código tórico, né? Além disso, ele também, agora que eu vi que está escrito errado, ele propõe a computação quântica topológica, né? Uma computação que deriva também dessas ideias envolvidas no código tórico. Ele chama de computação aniônica, né? Vamos já entender por quê. Essa computação ela é realizada por meio de entrançamento de cordas. Essas cordas elas representam o movimento de certas partículas, que na verdade são quase partículas, que são chamadas ênions, né, no espaço-tempo. Ênions por quê? Porque a estatística dessas quase partículas é diferente da estatística de partículas que a gente está acostumado, né? No mundo tridimensional, você tem partículas que ou vão ter uma estatística, né, quando você permuta duas partículas iguais, né? Ou elas trocam de sinal ou permanecem da mesma forma. Se permanecem da mesma forma, são os bósons, se trocam, são os férmions. Esses ênions, eles existem no mundo bidimensional. Quando você faz essa troca de partículas no mundo bidimensional, você pode ter uma estatística diferente, que pode ser qualquer valor, né? Um E elevado a I θ. Né? Então, por isso que tem esse nome N, né? Bom, mas isso essa ideia dele é exatamente para que os estados quânticos dependam de propriedades topológicas de um sistema físico, né? Mas se pensa nisso no mundo bidimensional ainda. Aí, deformações contínuas, né, por depender de propriedades topológicas, essas deformações contínuas causadas pelo ambiente não seriam capazes de alterar as propriedades, e tornando, assim, a computação naturalmente tolerante a falhas, tá? Bom, e como é que são esses códigos tóricos? Eles são baseados em homologia e cohomologia, né? Os operadores de Pauli, os operadores que a gente vai utilizar para codificar e tudo mais, eles são essas cordas fechadas sobre o toro, né? E com esses códigos tóricos é possível implementar algumas portas importantes para a realização de computação, mas ainda não é garantida a realização de computação universal, tá? Bom, então vamos pensar aqui no toro, né? A gente sabe que a gente pode obter um toro identificando os lados opostos, mantendo a orientação, né? De um quadrado, retângulo, um paralelogramo, tá bom? E a gente vai olhar para os grupos de homologia, considerando aqui os vértices como a zero cadeia, as arestas como um cadeia e as faces como 2 cadeia, né? Então, o bordo da face são as arestas, o bordo das arestas são os vértices, né? E aí a gente tem os nossos grupos de homologia aqui, vai ser Z2, né? Da zero cadeia Z2, das faces também Z2, mas das arestas é Z2, cartesiano Z2, tá? Se a gente está falando de toro, a gente pode pensar assim, não, a gente não precisa ter simplesmente o modelo planar do toro é o quadrado, né? O paralelogramo, enfim. Ele é um modelo planar, mas a gente pode tesselar esse modelo planar por quadrados, ou por hexágonos, ou por triângulos, se a gente está considerando aí só tesselações regulares.
como que Taev usa a palavra reticulados, eu vou passar a utilizar reticulados, mas é porque a gente não está preso a uma propriedade específica de reticulado, tá? Então, a gente mesmo, quando generalizou essa construção para superfícies com gênero maior ou igual a 2, a gente deixa de usar a palavra reticulado e utiliza só para selação. Enfim, para saber quem pode ser reticulado aqui nesse nosso modelo planar, a gente tem que resolver essa equaçãozinha, ou seja, nós só temos o reticulado quadrado, que é autodual, ou seja, se eu pego e trocar vértices por faces, eu vou ter também um reticulado quadrado, né? E o hexagonal, que se eu trocar vértices por faces, eu vou trocar, eu vou deixar de ter um hexágono e vou passar a ter triângulos, né? Então, o dual do reticulado triangular, o hexagonal, do hexagonal é o triangular, tá? Bom, aí o Kitaev trabalha com esses operadores Z e X atuando nas arestas desse reticulado quadrado, né? O Z atuando nas arestas do reticulado primal e o X atuando nas arestas do reticulado dual. Como eles são iguais, até que não se percebe muito essa diferença, né? Mas quando a gente trabalha com hexágonos e triângulos, aí a gente percebe um pouquinho mais a diferença. Mas nada que não possa ser resolvido com uma matriz de Hadamard. Então, ele associa as arestas, os qubits às arestas do meu reticulado quadrado aqui, né? E se o comprimento do meu código, o número de qubits, vai ser o número de arestas. Se eu tenho aqui, por exemplo, um reticulado L por L, né? Eu vou ter 2L ao quadrado arestas, ou seja, 2L ao quadrado qubits, o meu comprimento do código. Ele vai codificar 2 qubits. Por quê? Porque a gente, olhando para a homologia, né, as arestas aqui, é o Z2 cartesiano Z2. Esses dois ciclos fundamentais aqui, todos os outros são escritos como combinação linear deles, né? Então, esses dois ciclos fundamentais é o que me dá essa dimensãozinha aqui, esse K igual a 2, tá? Então, a gente codifica 2 qubits em 2L ao quadrado qubits. É claro que se eu mudar isso aqui, mudar o gênero da minha superfície, passar a ter mais buracos aí, né? Eu vou ter um K maior, eu vou aumentando esse K. De 2 em 2, né? Então, é 2 vezes o gênero. Tá? Os operadores estabilizadores, isso aqui é um código estabilizador, né? Eles vão estar definidos dessa maneira. Vai ter o Z associado aqui aos qubits, né? As arestas que formam a face. Esse aqui vai me dar esse operador, né? É um produto tensorial, por exemplo, do Z que está atuando nessa aresta, o Z que está atuando nessa, o Z que está atuando nessa, o outro nessa, e a identidade atuando nos demais. Né? Para os vértices, ou se eu quiser pensar no reticulado dual, né? Aí eu tenho esse outro operador estabilizador. Tá? O código, então, é definido pelos estados que são fixados por esses dois operadores. Né? Aqui eu estou falando de uma face, especificamente, de um vértice especificamente, mas não precisa ser dessa maneira, né? Quando a gente está codificando, a gente está usando caminhos aí nesses reticulados, as cordas, né? E como é que eu vejo a distância desse código, né? Então, eu vou olhar, quando a gente fala da homologia, a gente olhando para os ciclos, né? A gente tem ciclos que a homologia é trivial, né? São esses aqui. E quando eu começar a somar aqui, como é Z2, né? Eu vou chegar em 0 aqui quando eu fizer a somazinha desses elementos, dessas arestazinhas. Então, eu tenho ciclos homologicamente triviais. Aqui, esse pretinho aqui está no reticulado primal e esse aqui vermelhinho no dual, né? As linhazinhas tracejadas vermelhas é o reticulado dual. E eu tenho ciclos homologicamente não triviais, né? Que são esses outros aqui. Tá? Esse aqui também é um, esse aqui é outro. Se eu voltar para essa figurinha aqui, a gente vê que esses aqui são os não triviais, né? E que esses aqui são os triviais. Tá? Então, tá associado a esses outros aqui no reticulado. Então, a distância mínima desse código vai ser o menor ciclo homologicamente não trivial. Ou seja, esse belinha aqui, né?
ou esse outro C aqui, né? Ou esse B aqui, tá bom? E a gente vai discretizar isso, a gente vai considerar isso aqui a partir das arestas. A gente está trabalhando com arestas, né? Então, se o meu reticulado é L por L, então essa distância aqui vai ser L. Então, esses aqui são os parâmetros do código tórico. 2L ao quadrado, 2 e L, tá? Bom, esses códigos tóricos, eles não atingem limitante de Hamming, né? Então, não vai ter código perfeito. E os códigos quânticos topológicos, isso não estou falando só dos tóricos, né? Quando a gente considera outras construções também, nesse mesmo modelo do Kitaev, eles também, a gente só vai encontrar código MDS com distância 2, né? Então, eles não são bons códigos nesse sentido. Porém, eles têm uma característica, duas características que são muito importantes e que por isso está chamando a atenção de algumas empresas, né? Que é a simplicidade desses geradores estabilizadores, né? Eles estão envolvidos com poucos qubits, cada um, né? Cada um envolve poucos qubits. E eles se repetem igualmente em todo o reticulado, né? E a distância desse código, ela aumenta à medida que você vai aumentando o reticulado, né? Então, são duas vantagens que a maioria dos códigos estabilizadores você não consegue, né? Essa localidade aí dos geradores estabilizadores não é comum, né? Nem esse aumento da distância. E aí, com isso, esses esquemas topológicos aí de computação quântica tolerante a falhas, eles permitem aí altos limites de tolerância de erro, né? Eles são robustos contra perdas, né? Já tem alguns resultados mostrando aí algumas taxas interessantes, e despertou o interesse de grandes companhias, né? Como a Google, como a Microsoft, né? Tem outras tantas trabalhando também um pouco com isso. E o mais recente, assim, é que nesse processador quântico da Google, de 53 qubits, chamado Sycamore, eles já preparam, pensando aí também num código tórico. Tem até uma famosa figurinha que aparece por aí, eu não coloquei, porque fiquei em dúvida se poderia utilizar, mas ela já tem aquela imagenzinha do código tórico, né? Bom, aí eu falei para vocês, só para finalizar aqui, fazer um gancho com outro assunto também, que o modelo planar do toro a gente pode cobrir também com hexágonos, né? Hexágonos e triângulos, esse outro reticulado hexagonal, né? Então, a gente pode, naturalmente, construir um código tórico nesse reticulado hexagonal. Então, aqui eu coloquei só um exemplinho, né? Considerando aqui que esse Azinho seja o apótema aqui do meu hexágono, estou considerando aqui que ele tem uma medida 6A, né? Aqui. Dá para a gente calcular aqui o número de faces do meu reticulado, fazendo o quociente aqui da área do meu paralelogramo, né? Dividida pelas areazinhas dos hexágonos. E aí, eu teria também que... aqui as formulazinhas mais ou menos aqui as fórmulas para o AP' e o AH, né? Aí eu tenho que o número de qubits, considerando que cada qubit cada aresta pertence a duas faces simultaneamente, né? Então, o número de arestas que eu vou ter, que é o número de qubits, vai ser o número de faces vezes o P, que indica quantos lados eu tenho aqui para minha face, nesse caso aqui são 6, né? Dividido por 2. Ele vai codificar a mesma quantidade de qubits, né? Porque é no toro, e aí depende apenas do gênero da superfície. E a distância mínima, como não é autodual, e é por isso que eu estava mostrando também esse exemplo, para mostrar como tem diferenças quando a gente trabalha com uma coisa autodual e outra não, é que quando não é autodual, você tem que considerar tanto a distância do reticulado primal quanto a do reticulado dual. E como a gente está falando de código, a gente tem que considerar, então, a menor delas. Então, é o mínimo entre essas duas. Aí vai um pouquinho de continha para descobrir qual é o mínimo dessas duas, né? Mas os operadores estabilizadores são definidos da mesma forma, o que vai mudar é o número de operadores Z e X para cada face, para cada vértice, né? Então, a gente chegou aqui nesse códigozinho 2723, tá? Bom, só antes de finalizar,
é interessante pensar que quando a gente está trabalhando com reticulado hexagonal, esse é um reticulado que a gente costuma dizer que ele é mais tem maior densidade, né? Então, está associada a ele a possibilidade de códigos melhores, tá bom? Então, é nesse sentido que há um interesse também em trabalhar com os hexágonos. E era isso, né? Eu agradeço aí a atenção de todos vocês, agradeço, tá engraçado aí, tem a FAPEMIG, né? Mas é porque a gente tem agora um projeto que está sendo financiado pela FAPEMIG em relação a esse assunto, né? Agradecer a universidade e a organização do evento, tá? Aqui na pessoa da professora Catarina. Obrigada a todos. Muito obrigada, Clarissa. Nossa, foi muito bom mesmo. Eu queria ver, assim, na parte mais básica, né, o tema. Eu ia perguntar se você, sobre os códigos tóricos, se você podia fazer para superfície de gênero maior, né, Q1. Qual que é a diferença? Aí, o que né, você consegue, no caso, códigos melhores, é isso? Quando você aumenta o gênero? Então, eu tinha colocado um slide, mas eu estava vendo, eu tinha colocado mais uns 3 slides. Aí eu vi que não dava tempo, então eu tirei. Mas a ideia era a seguinte, a gente tem, quando a gente está trabalhando com código, com gênero maior, né? Uhum. Você vai ter que deixar de trabalhar com a geometria euclidiana, passar a trabalhar com a geometria hiperbólica, né? Então, tem essa conjectura de que você trabalhando com gênero maior, você vai ter códigos melhores, né? Isso é uma conjectura do Palazzo, né? O professor Palazzo da Unicamp, que foi meu orientador, porque ele conseguiu perceber isso em alguns trabalhos de alunos dele em relação à modulação, que é um tipo de código mais simples, né? Uhum. E, de fato, a gente percebe que, pelo menos, a gente tem muito mais opções aí de tesselações, quando a gente está trabalhando com um G-toro, né? Uhum. E, então, a gente vai ter muitos mais códigos. Aqui você vê que, se fosse considerar só os regulares, a gente só tem 2 possibilidades, né? Uhum. E lá, não, a gente vai ter muito mais. A gente conseguiu, realmente, muitas classes de códigos, infinitos códigos, né? No caso, tem algumas diferenças. A gente vai utilizar a construção de forma semelhante, porém considerando a geometria hiperbólica e algumas outras coisinhas que a gente precisa estar ciente, né? Por exemplo, a gente vai atrás do modelo planar, vamos considerar um 2 toro, tá? Um bitoro. Então, a gente pode pegar uma face de uma tesselação 8-8, né? Seria um octógono para obter esse 2 toro, mas a gente também poderia pegar uma face de um 10-5, por exemplo, né? Poderíamos pegar. Ou com 18 lados, coisas assim, né? Isso, a gente pode pegar coisas desse tipo, né? O que vai mudar? A maneira como a gente está emparelhando esses lados, né? Aqui no toro, o caminho é esse daqui, né? Eu vou emparelhar esse com esse com esse. Não tem erro, não tem erro, né? Isso. Mas quando a gente está com gênero maior, a gente pode mudar. Por exemplo, eu vou fazer uma figura horrorosa aqui. Hexágono. Vou fazer um octógono aqui. Nossa, 1, 2. Vamos fazer de conta, tá? A gente pode fazer um emparelhamento, por exemplo, desse lado com esse, desse com esse, né? Esse com esse com esse. Não é assim? Sim. Mas isso aqui, quando a gente vai calcular a distância do código, essa distância, ela está associada, se você olhar aqui aos lados, eu vou calcular essa distânciazinha aqui, né? E como eu quero ir em arestas, eu vou dividir pelo comprimento da aresta. Quando eu estou falando do toro no reticulado quadrado, é muito simples essa divisão, por isso que a gente só faz contar aqui, 1, 2, 3, né? É assim. No hexágono, você já vê que houve uma diferença, né? Eu já não tive um número inteiro aqui, né? Eu tive que usar esse comandozinho aqui, o RUF, né? Então, muda um pouquinho. Então, quando a gente está utilizando no G-toro,
O ideal é que a gente consiga, a gente vai discretizar do mesmo jeito que eu fiz no hexágono. A gente vai considerar a distância entre, por exemplo, esses dois lados, né? Vai ter que ser uma geodésica que corta ortogonalmente os dois lados, né? Uhum. E vou dividir pelo comprimento da arestazinha da minha tesselação. Então, quando eu pego emparelhamentos desse tipo, a distância do código fica muito ruim. Tipo 1, certo? Então, não vai servir o código, não serve para nada. Aí, o que a gente faz? A gente considera... vou pegar aqui outra figurinha. A gente considera... Vou pegar o verde. Pronto. Emparelhamentos de lados opostos. Uhum. Né? Porque aí a gente garante que a gente vai ter uma boa distância no código. Certo? Então, a gente consegue fazer esse emparelhamento, não é com todo o modelo planar, né? Eu não vou conseguir, por exemplo, com um de 12 lados, eu não consigo fazer esse emparelhamento de lados opostos, porque sempre vai ter, eu posso emparelhar vários, assim, bem distantes um do outro, mas vai ter um que vai estar pertinho. Uhum. Né? E aí, como no código eu sempre procuro a menor distância, eu tenho que considerar a distância mínima, né? Uhum. Então, acaba que o código fica com distância ruim. Por isso, então, que tem aquele número, né, de forma que você, em relação ao gênero, de forma que você não precise de emparelhar arestas próximas, né? Isso, a gente consegue isso com os modelos planares que vêm da tesselação 4G, 4G, e a 4G mais 2, 2G mais 1, uhum. que fica bem próximo. Não é exatamente oposto, não, mas dá bem pertinho e a distância fica bem próxima, realmente. Né? Então, a gente consegue nesses dois casos aqui. Então, o que a gente faz? O modelo planar a gente utiliza esse daqui pela simplicidade, a gente tem que pensar que engenharia, né, se faz com coisas mais simples, não adianta a gente complicar demais, né? Então, a gente pega esse modelinho que é autodual, que é mais simples de trabalhar, né? Uhum. E tessela ele com o que é possível, e nisso a gente conseguiu aí uma equaçãozinha, né, uma Diofantina aí que ajuda a gente a definir quem são essas tesselações possíveis. Uhum. E a partir desse modelo, né, que a gente tem o polígono externo e a tesselação dentro, né, a partir desse modelo a gente vai atrás dos parâmetros do código, dos operadores, né, dessas coisas todas. E aí é muito próximo, é muito parecido com o caso do Kitaev, só que a gente vai usar trigonometria hiperbólica, né? Geometria hiperbólica, essa parte todinha da geometria hiperbólica ela acaba tendo que entrar, né? Trabalhar com essa parte também de característica de Euler, enfim. Né? Entendi. E aí depois tem o caso das tesselações que envolve lá os grafos vão dar trivalentes, né? Que sim, são outra construção de códigos que a gente chama de códigos coloridos, né? Que também é código quântico topológico, mas ele já tem uma diferença dos códigos, uma diferença dos códigos. Desculpa, gente, é alarme aqui do. Ele tem uma diferença da construção dos códigos históricos, mas no fundo a gente pode até dizer que é um tipo, né? Sim. Só que eles conseguiram avançar em termos de computação no sentido de conseguir mais portas quânticas, né? E aí isso ajuda na computação universal. Enfim, tem uns que têm umas vantagens, outros que têm outras vantagens, desse jeito, né? Tá. Ô, Clarissa, muito obrigada. Depois a gente tem que continuar conversando, né? Vamos ver se a gente consegue marcar aí um horário para a gente continuar a conversa. Tá? Muito obrada aí por contribuir com a gente. Tá? Agradeço também. E vamos abrir a câmera aí para poder, né? Para a gente. Agora acho que todo mundo já saiu para jantar, né? Que os alunos têm já deu. Os alunos já têm horário de janta, né? Sim. E aí. Então, o Gustavo, depois você consegue printar aí, Gustavo? Vou printar aqui. Tá, ok. Tá. Mas antes, vamos dar uma salva de palmas para a professora. Obrigada. Agradecer. Obrigada. Obrigada. Então, se printa aí. Foi sim.
Até o professor Luiz tinha aula agora à noite, né? Acho que não pôde, o Luiz teve que sair também, porque tem aula agora. Então, uns tem que aula, outros tem janta, tem aula. Realmente. Então, essa questão de híbrido está complicando a vida da gente, porque a gente não deixa de trabalhar, né? E tem que participar e fica complicado. É bom, né? Teve um lado bom, mas também acarretou em umas outras dificuldades, né? Mas é bom porque a gente acaba podendo fazer coisas que não faria se não tivesse fosse... que viajar sempre, né? Exatamente. Mas, por outro lado, né? Você não para de trabalhar, né? Não para, né? Porque